Algo espiritual acontece. Quando você diz isto, o que o Deus faz enquanto você dorme. Existem noites em que o corpo está cansado, mas a mente simplesmente se recusa a descansar. O quarto está silencioso, as luzes já foram apagadas e tudo ao redor parece tranquilo. A casa está em paz, a rua está calma e o mundo parece ter diminuído o ritmo. Mesmo assim, dentro de você, algo continua desperto. Os pensamentos começam a surgir um após o outro. Primeiro de forma leve, quase imperceptível. Depois, eles começam a ganhar força, como se estivessem pedindo atenção. Perguntas aparecem sem aviso. Lembranças voltam à mente. Situações que aconteceram durante o dia começam a se repetir dentro da cabeça. Talvez você se pergunte se tomou a decisão certa em algo importante. Talvez esteja tentando entender uma conversa que terminou de forma estranha. Talvez exista uma preocupação silenciosa sobre o futuro que insiste em ocupar espaço dentro do coração. Você tenta mudar de posição na cama, esperando que o corpo encontre conforto e que a mente finalmente desacelere. Vira para um lado. Ajusta o travesseiro, respira fundo, fecha os olhos com mais força, como se isso pudesse convencer o pensamento a parar. Mas os minutos continuam passando, o relógio segue avançando de forma tranquila, enquanto dentro de você existe um movimento que não encontra pausa. A mente revisita situações antigas, o coração tenta encontrar respostas que ainda não chegaram. Existe uma mistura de cansaço com inquietação, como se o corpo quisesse descansar, mas algo dentro de você permanecesse atento. Talvez ninguém saiba que essas noites existem na sua vida. Durante o dia, você continua fazendo o que precisa ser feito, cumpre suas responsabilidades, conversa com as pessoas, sorri quando necessário, segue em frente como sempre fez. Mas quando a noite chega e tudo fica em silêncio, é nesse momento que as perguntas que ficaram guardadas começam a aparecer com mais clareza. O barulho do dia desaparece e sobra apenas aquilo que realmente está dentro do coração. Algumas pessoas sentem o peso das preocupações nesses momentos. Outras sentem saudade de algo que já passou. Existem também aqueles que carregam uma sensação difícil de explicar, como se estivessem esperando algo mudar, mas sem saber exatamente o que precisa acontecer. Talvez o seu coração esteja cansado de esperar por respostas. Talvez exista uma oração que você fez muitas vezes e ainda não viu a resposta chegar. Talvez exista uma situação que você entregou a Deus, mas no fundo ainda luta para entender por que certas coisas demoraram tanto para se resolver. E quando esses pensamentos começam a se mover dentro da mente, a noite parece ficar ainda mais longa. Mas existe algo importante sobre momentos como este que muitas pessoas ainda não perceberam. Nem toda inquietação é apenas ansiedade. Nem toda noite silenciosa é apenas um tempo vazio entre um dia e outro. Às vezes, esses momentos são o ponto em que algo mais profundo começa a acontecer dentro da alma. Existe um momento específico em que o coração para de tentar controlar tudo e começa a buscar algo maior do que as próprias respostas. É nesse ponto que muitas pessoas descobrem que a noite pode se tornar um lugar de encontro, um espaço onde algo espiritual começa a se mover de maneira silenciosa, porque existem palavras simples que podem mudar completamente a atmosfera da alma antes de dormir. Palavras que não precisam ser longas, palavras que não precisam ser complicadas, palavras sinceras que surgem quando o coração finalmente decide se abrir. Quando essas palavras são ditas com verdade, algo começa a acontecer além daquilo que os olhos conseguem ver.
Antes desta mensagem terminar, você vai entender por que existe um momento específico da noite em que o coração pode se alinhar com algo maior do que os próprios pensamentos. E quando isso acontece, o descanso não começa apenas no corpo, ele começa dentro da alma. Permaneça comigo por mais alguns minutos. Existe algo muito importante que você precisa ouvir antes de fechar os olhos nesta noite, porque algo espiritual começa a acontecer quando você diz certas palavras. E o que Deus faz enquanto você dorme pode preparar caminhos que você ainda não consegue enxergar. Algumas noites parecem carregar um peso diferente. O silêncio da casa se torna mais profundo e cada pequeno som parece distante. O mundo desacelera, mas dentro do coração algo continua em movimento. Talvez você esteja deitado agora, olhando para o teto, sentindo que o corpo precisa descansar, mas a mente insiste em revisitar pensamentos que não se resolvem facilmente. Existem momentos em que o coração se sente cansado de esperar. Esperar por uma resposta. Esperar por uma mudança, esperar por um sinal de que tudo vai finalmente se alinhar. Durante o dia, muitas dessas emoções ficam escondidas atrás das tarefas, das conversas e das responsabilidades. A rotina ocupa espaço suficiente para que certas perguntas permaneçam em silêncio. Mas quando a noite chega e tudo ao redor desacelera, aquilo que estava guardado começa a surgir. Talvez hoje tenha sido um dia difícil. Um daqueles dias em que pequenas situações parecem pesar mais do que deveriam. Uma conversa que não terminou bem. Uma preocupação financeira que voltou à mente. Uma lembrança que apareceu sem aviso e trouxe de volta sentimentos que você pensava já ter superado. Às vezes, o coração tenta entender por que certas coisas acontecem de forma tão inesperada. Porque algumas portas parecem se fechar exatamente quando você mais precisa de uma oportunidade. Porque algumas pessoas entram na nossa vida com tanta intensidade e depois se afastam, deixando perguntas que ninguém respondeu. Talvez você tenha pegado o celular algumas vezes esta noite, apenas para olhar se alguma mensagem chegou. Não porque espera algo específico, mas porque existe aquela pequena esperança de que alguma coisa possa mudar de repente. Uma palavra, um gesto, uma notícia que traga alívio. Talvez você tenha lembrado de uma conversa antiga, tentando imaginar se poderia ter respondido de outra maneira. O coração, às vezes, revisita esses momentos como se estivesse procurando um detalhe que explique tudo. Mas algumas perguntas não encontram resposta no passado. E enquanto esses pensamentos continuam surgindo, existe também uma sensação silenciosa que muitas pessoas carregam sem perceber. A sensação de estar caminhando por um tempo de espera. Um tempo em que as coisas parecem suspensas, como se a vida estivesse entre um capítulo e outro. Esse tipo de momento pode trazer uma inquietação profunda, porque o ser humano gosta de entender para onde está indo. Gosta de sentir que tem algum controle sobre os próximos passos. Mas quando a direção não está clara, a mente começa a procurar sinais em todos os lugares. Talvez seja isso que você esteja sentindo agora. Um desejo de encontrar clareza. Um desejo de sentir que algo maior está cuidando do caminho que você ainda não consegue enxergar completamente. E é exatamente nesses momentos de silêncio que muitas pessoas fazem uma pergunta dentro do coração. Uma pergunta que nem sempre é dita em voz alta, mas que carrega uma profundidade enorme. Deus, onde o Senhor está neste momento da minha vida? Não é uma pergunta de rebeldia, não é uma pergunta de descrença. Na verdade, muitas vezes é uma pergunta que nasce da fé. Porque quem pergunta isso, no fundo, acredita que Deus realmente está em algum lugar dentro da história. A alma humana foi criada com essa necessidade de sentir a presença de algo maior. Quando tudo parece confuso, o coração começa a procurar direção.
Quando as respostas humanas não são suficientes, surge o desejo de ouvir algo que venha do céu. Talvez você esteja exatamente nesse ponto esta noite. Um ponto em que o coração já tentou resolver muitas coisas sozinho. Um ponto em que as próprias forças parecem menores do que os desafios que surgiram no caminho. E se isso é verdade para você agora, existe algo muito importante que precisa ser entendido antes de você tentar dormir novamente. O silêncio da noite não significa ausência. Muitas vezes, o silêncio é o cenário onde algo mais profundo começa a acontecer. Enquanto o mundo desacelera, o coração se torna mais sensível. Pensamentos se organizam de outra forma. A alma começa a se abrir para ouvir aquilo que o barulho do dia não permitia perceber. Existe uma razão pela qual tantas pessoas sentem o coração mais vulnerável durante a noite. É nesse momento que as defesas diminuem e a alma se torna mais honesta diante da própria realidade. E quando o coração chega nesse lugar de honestidade, algo poderoso pode começar a acontecer. Em poucos minutos, você vai entender por que algumas palavras simples podem mudar completamente o ambiente interior antes de dormir. Essas palavras não são apenas uma oração comum. Elas são uma chave que abre o coração para perceber algo que já está acontecendo mesmo quando você não consegue ver. Permaneça comigo. Porque em breve você vai descobrir o que Deus pode estar fazendo exatamente neste momento, enquanto você pensa que nada está acontecendo. Existe um momento muito específico em que a inquietação começa a revelar algo mais profundo. A princípio parece apenas mais uma noite difícil, como tantas outras. O corpo procura descanso e a mente continua analisando situações, lembranças e possibilidades. Porém, existe uma pergunta silenciosa que começa a surgir quando o coração permanece acordado enquanto o mundo dorme. E se essa inquietação não for apenas cansaço? E se esse momento for, na verdade, um convite? Muitas pessoas acreditam que a paz chega apenas quando todos os problemas estão resolvidos, quando as contas estão pagas, quando os relacionamentos estão estáveis, quando o futuro parece previsível. Mas a vida raramente segue esse roteiro tão organizado. Existem períodos em que o caminho parece incerto, e exatamente nesses períodos o coração se torna mais sensível. Talvez você tenha pensado que essa inquietação significa fraqueza. Talvez tenha acreditado que deveria ser mais forte, mais confiante, mais capaz de lidar com tudo sem sentir esse peso interno. Mas existe uma possibilidade diferente que poucas pessoas consideram. Talvez esse momento esteja chamando você para algo mais profundo. Quando o ser humano percebe que não consegue controlar tudo, surge uma oportunidade que muitas vezes passa despercebida. A oportunidade de soltar aquilo que foi segurado com tanta força durante tanto tempo. Durante o dia tentamos manter tudo sob controle. Planejamos decisões, tentamos prever resultados, organizamos cada detalhe para evitar erros. Existe um esforço constante para manter a sensação de segurança. No entanto, quando a noite chega, muitas dessas tentativas de controle começam a perder força. O silêncio cria espaço para perceber aquilo que realmente está acontecendo dentro da alma. Nesse espaço silencioso, o coração começa a reconhecer algo importante. Algumas batalhas não podem ser vencidas apenas com esforço humano. Algumas respostas não surgem apenas através de planejamento ou insistência. Existe um ponto na jornada em que o coração precisa aprender a entregar. Entregar preocupações que ficaram grandes demais para carregar sozinho. Entregar perguntas que ainda não possuem resposta. Entregar caminhos que parecem confusos demais para entender neste momento. Essa entrega não é desistência. Muito pelo contrário. É o início de um tipo de confiança que transforma a maneira como a vida é enfrentada. Pense por um instante
Em quantas coisas você tentou resolver apenas com a própria força? Quantas vezes você revisitou um problema repetidamente, tentando encontrar uma solução perfeita? Quantas noites foram gastas tentando imaginar todos os cenários possíveis para evitar que algo desse errado? Mesmo assim, muitas situações continuam além do seu controle. Essa percepção pode ser desconfortável no começo. O ser humano gosta de sentir que tem domínio sobre o próprio caminho. Porém, existe algo libertador quando finalmente aceitamos que nem tudo depende exclusivamente de nós. É nesse momento que uma nova possibilidade aparece. A possibilidade de confiar que existe alguém que continua trabalhando mesmo quando você não consegue ver. Enquanto você tenta organizar pensamentos e entender o que está acontecendo, algo maior pode estar se movendo nos bastidores da sua história. Caminhos podem estar sendo preparados, encontros podem estar sendo alinhados, decisões podem estar sendo direcionadas de uma forma que você ainda não consegue perceber. Existe um mistério silencioso que acontece quando o coração decide soltar o peso que estava carregando sozinho. Quando essa entrega acontece, algo dentro da alma começa a mudar. A mente deixa de girar em círculos e começa a encontrar espaço para descansar. A ansiedade perde parte da sua força, porque o coração reconhece que não precisa enfrentar tudo sozinho. Esse é o momento em que muitas pessoas descobrem que a noite não precisa ser apenas um tempo de preocupação. A noite pode se tornar um ponto de encontro entre o coração humano e a presença de Deus. Não é necessário usar palavras complicadas para que isso aconteça. Não é necessário saber exatamente como organizar cada pensamento ou cada emoção. Basta um gesto simples do coração. Basta permitir que a alma diga aquilo que talvez tenha sido guardado por muito tempo. Existe um tipo de oração que nasce justamente nesse momento de sinceridade. Uma oração que não surge de fórmulas prontas, mas de um coração que decide se abrir com verdade. Quando essas palavras são pronunciadas, algo começa a mudar dentro e fora de nós. Antes de avançarmos, existe algo importante que você precisa lembrar. O que você sente neste momento não é um erro, não é sinal de fracasso. Muitas vezes, é apenas o início de um processo que Deus usa para aproximar o coração humano daquilo que realmente importa. E é exatamente aqui que algo especial começa. Existem palavras simples que podem abrir o coração para essa experiência espiritual de forma profunda. Palavras que parecem pequenas, mas que carregam um significado poderoso quando são ditas com sinceridade. Nos próximos momentos, você vai conhecer essas palavras. Cada uma delas abre uma porta dentro da alma. E quando essas portas se abrem, algo começa a se mover também no mundo espiritual. Existe algo que muitas pessoas ainda não perceberam sobre as noites silenciosas. Enquanto o mundo desacelera e as luzes das casas começam a se apagar, uma realidade invisível continua em movimento. Aquilo que os olhos não conseguem ver não significa que nada esteja acontecendo. Na verdade, muitas vezes é exatamente nesse silêncio que as coisas mais profundas começam a se mover. Durante o dia, a mente fica ocupada com tarefas, decisões e conversas. O tempo parece correr rápido e quase não existe espaço para perceber o que está acontecendo no interior da alma. Mas quando a noite chega, tudo muda de ritmo. O silêncio cria um ambiente diferente, e nesse ambiente o coração se torna mais atento. Talvez seja por isso que tantas pessoas sentem vontade de conversar com Deus justamente antes de dormir. Existe algo no silêncio da noite que abre espaço para essa conexão. Como se o coração finalmente encontrasse o momento certo para dizer aquilo que ficou guardado durante o dia inteiro. E quando essas palavras começam a surgir, algo importante precisa ser lembrado.
Deus não está distante desse momento. Ele não está ausente da sua noite. Ele não observa sua vida de longe, esperando que você resolva tudo sozinho. A verdade é muito diferente disso. Deus continua ativo mesmo quando você não consegue perceber. Existe uma promessa antiga registrada nas Escrituras que revela algo poderoso sobre a forma como Deus cuida de cada pessoa. O Salmo 121 declara que aquele que guarda a sua vida não dorme nem descansa. Enquanto os seres humanos precisam parar para recuperar forças, Deus permanece atento. Isso significa que enquanto você tenta descansar, Ele continua vigiando. Enquanto você fecha os olhos, Ele continua trabalhando. Enquanto o seu coração procura paz, Ele continua organizando caminhos que você ainda não consegue enxergar. Muitas pessoas imaginam que Deus age apenas nos grandes acontecimentos. Pensam que a presença divina se manifesta apenas em momentos extraordinários. Mas a Bíblia mostra algo diferente. Muitas vezes, Deus trabalha nos detalhes silenciosos que passam despercebidos no início. Enquanto você dorme, decisões podem estar sendo direcionadas. Pessoas podem estar sendo posicionadas no caminho certo. Situações que pareciam bloqueadas podem começar a se mover de forma inesperada. Existe uma dimensão da vida que continua ativa, mesmo quando a mente humana está descansando. Talvez você já tenha vivido algo assim em algum momento da sua história. Um problema que parecia impossível de resolver durante o dia e que, de alguma forma, encontrou uma solução depois de uma noite de descanso. Uma situação que parecia completamente travada e que começou a mudar quando você menos esperava. Esses momentos não são coincidências vazias. Eles revelam que existe alguém que continua trabalhando nos bastidores da sua história. Enquanto você tenta compreender cada detalhe do caminho, Deus já conhece cada passo que ainda está à frente. Enquanto você procura respostas, Ele já está preparando circunstâncias que irão revelar essas respostas no tempo certo. É por isso que tantas pessoas encontram paz quando entregam a noite nas mãos de Deus. Porque dormir deixa de ser apenas um ato físico. Dormir se torna um gesto de confiança. É como dizer ao coração: existe alguém que continuará cuidando de tudo enquanto eu descanso. E essa confiança começa com algo muito simples: palavras sinceras que saem do coração e chegam até Deus. Não é necessário criar discursos longos. Não é necessário encontrar frases perfeitas. O que realmente importa é a verdade que existe dentro dessas palavras. Existem expressões espirituais que funcionam como portas dentro da alma. Quando essas palavras são ditas com sinceridade, elas abrem espaço para que o coração experimente algo novo. É como atravessar um caminho interior que conduz o coração da inquietação para a paz. Cada palavra carrega um significado profundo. Cada uma delas libera algo que estava preso dentro da mente ou das emoções. E à medida que essas palavras são pronunciadas, a alma começa a encontrar descanso. Talvez você esteja se perguntando quais são essas palavras. Elas são simples, são diretas e, ao mesmo tempo, possuem uma força espiritual que muitas pessoas subestimam. Nos próximos momentos, você vai caminhar por essas palavras uma a uma. Cada uma delas abre uma nova porta dentro do coração. Cada uma delas aproxima você da paz que tantas pessoas procuram antes de dormir. E quando esse caminho começa, algo espiritual realmente acontece. Porque quando o coração se abre com sinceridade diante de Deus, Ele responde. E muitas vezes a resposta começa exatamente durante a noite. Existem momentos na vida em que a oração começa de uma forma muito simples, sem frases elaboradas, sem discursos longos, apenas um reconhecimento silencioso da própria presença diante de Deus. Muitas vezes, tudo começa com duas palavras que parecem pequenas,
mas carregam uma profundidade enorme dentro da alma. Aqui estou. Essas palavras podem parecer simples demais para quem está acostumado a imaginar que a oração precisa ser complexa. No entanto, existe algo extremamente poderoso quando o coração decide parar por um instante e reconhecer que está diante de Deus exatamente como está. Sem máscaras, sem tentativas de parecer mais forte do que realmente se sente, sem esconder as perguntas que existem dentro da mente. Aqui estou. Essas palavras representam um momento de verdade. Um momento em que a pessoa deixa de fugir das próprias emoções e decide apresentar sua realidade diante de Deus. Não é necessário ter todas as respostas. Não é necessário entender completamente o que está acontecendo na vida. Basta estar presente. Talvez você esteja chegando diante de Deus com um coração cansado. Talvez esteja carregando dúvidas que ainda não encontrou coragem de expressar em voz alta. Talvez existam sentimentos misturados dentro de você, uma combinação de esperança com preocupação, de fé com perguntas que ainda não foram respondidas. E mesmo assim, Deus recebe esse momento. Ele não exige perfeição antes de ouvir você. Ele não espera que você organize todas as emoções antes de se aproximar. A presença diante de Deus começa exatamente onde você está agora. Quando alguém diz, aqui estou, algo importante acontece dentro do coração. Existe uma pausa na corrida dos pensamentos. Existe um momento de reconhecimento de que não é necessário continuar lutando sozinho. Essa pequena frase abre espaço para um encontro. Muitas histórias nas Escrituras começaram exatamente assim. Pessoas comuns que em algum momento reconheceram a presença de Deus e responderam com sinceridade. Elas não tinham todos os detalhes do futuro. Não sabiam exatamente como cada situação iria se desenvolver. Mas estavam presentes, estavam dispostas a ouvir, estavam abertas para algo novo que Deus poderia fazer. Quando o coração chega nesse ponto de abertura, a oração deixa de ser apenas palavras repetidas e se torna uma conversa verdadeira. É nesse espaço que a alma encontra alívio, porque finalmente não existe mais a necessidade de esconder o que está sendo sentido. Deus conhece cada detalhe da sua vida. Ele conhece cada pensamento que passou pela sua mente hoje. Conhece cada preocupação que surgiu durante o dia. Conhece até mesmo as emoções que você ainda não conseguiu explicar com clareza. Mesmo assim, Ele valoriza quando você decide se aproximar. Quando você diz, aqui estou, você cria um espaço dentro da sua própria alma para perceber que não está sozinho. Essa consciência começa a trazer uma mudança silenciosa. A mente desacelera. O coração começa a respirar de forma mais tranquila. A presença de Deus não depende de um lugar específico. Ela não depende de um horário especial ou de uma situação perfeita. Ela pode ser percebida exatamente onde você está agora, nesse momento da noite em que o mundo ao redor parece mais silencioso. Talvez você esteja ouvindo essas palavras deitado na cama. Talvez esteja em um quarto escuro, esperando que o sono finalmente chegue. Talvez esteja tentando encontrar paz depois de um dia longo. Independentemente de como foi o seu dia, existe algo poderoso em reconhecer a presença de Deus nesse momento. Aqui estou. Aqui está o meu coração. Aqui estão as minhas perguntas. Aqui estão as minhas preocupações. Aqui estou com tudo o que sou. Esse tipo de sinceridade abre uma porta dentro da alma. Uma porta que permite que a presença de Deus seja percebida de uma maneira mais profunda. E quando essa porta se abre, algo começa a mudar. Porque quando alguém se coloca diante de Deus com honestidade, o próximo passo da jornada espiritual começa a surgir naturalmente dentro do coração. Quando o coração reconhece a presença de Deus e diz com sinceridade, aqui estou, algo dentro da alma começa a se reorganizar.
A mente que antes estava correndo em muitas direções começa a desacelerar. As emoções que pareciam confusas começam a encontrar um pouco mais de clareza. Esse momento de presença abre espaço para que outra verdade importante seja reconhecida. Existe algo que o coração humano precisa admitir para encontrar verdadeira paz: a necessidade de Deus. Muitas pessoas passam grande parte da vida tentando provar para si mesmas que conseguem lidar com tudo sozinhas. Aprendem desde cedo que precisam ser fortes, que precisam resolver seus próprios problemas, que precisam encontrar respostas para cada desafio que aparece. Existe uma pressão silenciosa para manter o controle, para não demonstrar fraqueza, para continuar avançando mesmo quando o coração está cansado. Mas existe um ponto em que essa tentativa de controle começa a pesar demais. O esforço de carregar tudo sozinho começa a cansar a mente e o coração. A pessoa continua tentando resolver cada situação com as próprias forças, mas no fundo começa a perceber que existem limites para aquilo que o ser humano consegue fazer sozinho. É exatamente nesse momento que surge uma das palavras mais libertadoras que alguém pode dizer diante de Deus: eu preciso de ti. Essas palavras representam um passo importante na jornada espiritual. Não porque Deus já não conheça as suas necessidades, mas porque quando o coração admite essa verdade, algo profundo começa a mudar dentro da alma. Dizer, eu preciso de ti, é reconhecer que não existe vergonha em buscar ajuda divina. É aceitar que algumas batalhas são grandes demais para serem vencidas apenas com esforço humano. É compreender que existe uma fonte de força maior do que qualquer capacidade pessoal. Muitas vezes, o coração tenta resistir a esse momento. Existe uma parte dentro de nós que prefere continuar acreditando que pode resolver tudo sozinho. Essa resistência acontece porque admitir a própria necessidade exige humildade. Mas a humildade não enfraquece o ser humano. Na verdade, ela abre caminho para uma força muito maior. Quando alguém diz diante de Deus, eu preciso de ti, não está confessando derrota. Está reconhecendo a verdade de que a vida foi criada para ser vivida em conexão com o Criador. O coração humano nunca foi projetado para carregar todas as preocupações do mundo sozinho. Nunca foi criado para sustentar cada decisão, cada medo e cada incerteza sem ajuda. Existe um alívio profundo quando a alma finalmente entende isso. Talvez você tenha passado muito tempo tentando resolver tudo por conta própria. Talvez tenha assumido responsabilidades que se tornaram pesadas demais. Talvez tenha tentado encontrar soluções para situações que continuam além do seu controle. Isso pode trazer um tipo de cansaço que não é apenas físico. É um cansaço interior, um cansaço que surge quando a mente trabalha sem parar, tentando encontrar saídas para tudo. Mas quando o coração finalmente diz, Deus, eu preciso de ti, algo começa a se aliviar por dentro. É como se o peso que estava sendo carregado sozinho começasse a ser compartilhado. Essa simples frase abre espaço para que a presença de Deus atue de forma mais profunda na vida de quem ora. Não porque Deus estivesse distante antes, mas porque agora o coração está permitindo que Ele participe de cada detalhe. Quando você admite sua necessidade diante de Deus, você deixa de lutar sozinho contra pensamentos que parecem maiores do que a sua força. Você permite que a paz, que vem da confiança, comece a entrar nos lugares onde antes existia apenas preocupação. Essa mudança pode ser silenciosa no começo. Não acontece sempre de forma dramática ou imediata. Muitas vezes é um processo suave, como uma brisa que começa a acalmar um ambiente que estava agitado. A mente começa a descansar um pouco mais. O coração começa a perceber que não precisa encontrar todas as respostas nesta mesma noite. Existe alguém que continua cuidando de tudo enquanto você descansa.
E quando essa consciência começa a crescer dentro da alma, o próximo passo da jornada espiritual surge naturalmente. Porque depois de reconhecer a presença de Deus e admitir a necessidade da sua ajuda, o coração começa a perceber algo mais profundo que precisa ser liberado. Existe um momento na jornada do coração em que a pessoa começa a perceber que não está carregando apenas preocupações sobre o futuro. Muitas vezes, também existem pesos ligados ao passado, lembranças que voltam de forma inesperada, decisões que poderiam ter sido diferentes, palavras que talvez tenham sido ditas no momento errado ou que nunca foram ditas quando deveriam. Essas memórias às vezes aparecem com mais força durante a noite. Quando o silêncio toma conta do ambiente, o coração encontra espaço para revisitar experiências que ainda não foram totalmente resolvidas dentro da alma. Algumas dessas lembranças trazem arrependimento, outras trazem tristeza. Existem também aquelas que despertam uma sensação de culpa difícil de explicar. O ser humano costuma carregar esses sentimentos por muito tempo. Muitas pessoas acreditam que precisam conviver com esses pesos indefinidamente, como se fossem parte permanente da própria história. Elas continuam avançando na vida, mas em algum lugar dentro do coração existe uma carga que nunca foi realmente liberada. E quando essa carga permanece guardada, ela pode influenciar a forma como a pessoa enxerga a si mesma. Pode criar a sensação de que certos erros do passado definem quem ela é hoje. Pode gerar a ideia de que algumas falhas são grandes demais para serem perdoadas. Mas existe uma verdade espiritual que transforma completamente essa forma de pensar. Deus nunca pediu que você carregasse sozinho o peso dos seus erros. O perdão sempre fez parte do caminho que Ele preparou para cada pessoa. Quando o coração reconhece isso, surge uma das palavras mais importantes que alguém pode dizer diante de Deus. Perdoa-me. Essa palavra não nasce de condenação. Ela nasce de sinceridade. É o momento em que a pessoa decide parar de esconder aquilo que já está claro diante de Deus. Não existe necessidade de tentar justificar cada falha ou explicar cada erro com longos argumentos. Deus já conhece cada detalhe da sua história. Ele conhece as decisões que você gostaria de ter feito de forma diferente. Conhece as vezes em que você agiu movido por medo, por impulsividade ou por falta de entendimento. Conhece também os momentos em que você se sentiu perdido, tentando descobrir qual seria o caminho certo. Mesmo sabendo de tudo isso, Ele continua oferecendo perdão. Esse é um dos aspectos mais surpreendentes do amor de Deus. Ele não espera que o ser humano alcance perfeição para então oferecer misericórdia. Pelo contrário, a misericórdia é justamente aquilo que permite que o coração seja restaurado. Quando alguém diz, perdoa-me com sinceridade, algo profundo começa a acontecer dentro da alma. O peso que parecia permanente começa a perder força. A culpa que ocupava espaço dentro da mente começa a ser substituída por algo diferente. Graça. A graça é a prova de que Deus não define você apenas pelos seus erros. Ela revela que a história de uma pessoa não termina nas falhas que aconteceram ao longo do caminho. Existe sempre a possibilidade de um novo começo. Talvez existam situações específicas que ainda incomodam o seu coração. Talvez existam lembranças que voltam de tempos em tempos, trazendo a sensação de que você poderia ter feito melhor. Esses sentimentos são compreensíveis, mas eles não precisam continuar controlando a forma como você vive hoje. Quando o coração decide pedir perdão diante de Deus, ele abre espaço para que a restauração comece. Não significa apagar o passado como se nada tivesse acontecido. Significa permitir que o passado deixe de aprisionar o presente.
Deus não deseja que você viva preso em culpa constante. Ele deseja restaurar aquilo que foi quebrado, fortalecer aquilo que ficou frágil e trazer paz para aquilo que ainda causa dor. A palavra perdoa-me cria exatamente essa abertura. Ela permite que o coração deixe de lutar contra si mesmo e comece a caminhar em direção à liberdade espiritual. E quando essa libertação começa a acontecer, algo novo surge dentro da alma. Porque depois que o peso do passado começa a ser liberado, o coração se torna capaz de perceber algo que sempre esteve presente, mas que muitas vezes passa despercebido no meio das preocupações da vida. Quando o coração começa a se libertar do peso que carregava, uma nova percepção surge lentamente dentro da alma. Aquilo que antes parecia apenas uma sucessão de dificuldades começa a ser visto sob uma luz diferente. A mente, que durante tanto tempo esteve ocupada com preocupações e arrependimentos, começa a reconhecer algo que esteve presente durante toda a jornada. Mesmo nos momentos difíceis, houve cuidado. Mesmo nos dias confusos, houve proteção. Mesmo nas fases em que parecia que nada estava acontecendo, muitas coisas estavam sendo sustentadas silenciosamente. Esse reconhecimento abre espaço para uma palavra que transforma profundamente a maneira como o coração enxerga a própria história. Obrigado. A gratidão não nasce apenas quando tudo está perfeito. Ela surge quando a alma começa a perceber que, mesmo em meio às imperfeições da vida, Deus nunca deixou de agir. Talvez existam momentos da sua história que ainda são difíceis de entender. Situações que não aconteceram da forma que você imaginava. Caminhos que pareciam promissores e depois tomaram uma direção inesperada. Experiências que trouxeram aprendizado, mas também deixaram marcas. Mesmo assim, quando o coração olha para trás com mais atenção, começa a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. Houve dias em que você pensou que não teria forças para continuar, mas de alguma forma encontrou energia para seguir adiante. Houve momentos em que uma pequena ajuda apareceu exatamente quando você mais precisava. Houve situações em que uma decisão aparentemente simples acabou evitando um problema muito maior. Esses detalhes, muitas vezes, são percebidos apenas com o passar do tempo. A presença de Deus nem sempre se manifesta com grandes sinais visíveis. Muitas vezes, ela se revela através de pequenas intervenções que mudam o rumo de uma história sem chamar muita atenção. Quando o coração reconhece isso, a gratidão começa a surgir naturalmente. Obrigado pela vida que continua. Obrigado pelo fôlego que renova cada manhã. Obrigado pelas pessoas que caminharam ao seu lado em momentos importantes. Obrigado pelas portas que se abriram quando parecia impossível encontrar uma saída. Obrigado também pelas portas que se fecharam, mesmo quando naquele momento você não entendeu o motivo. A gratidão tem uma capacidade única de transformar a atmosfera interior. Quando a mente começa a focar naquilo que foi preservado, o coração deixa de enxergar apenas aquilo que faltou. Isso não significa ignorar as dificuldades. Significa reconhecer que a história não é formada apenas pelos momentos de dor. Existe cuidado espalhado ao longo do caminho. Existe provisão em lugares onde muitas vezes não prestamos atenção. Talvez hoje você esteja vivendo um período de incerteza. Talvez existam perguntas que ainda não encontraram resposta. Mesmo assim, o simples fato de você estar aqui agora já é uma prova de que muitas coisas foram sustentadas até este momento. O seu coração continuou batendo. A sua vida continuou avançando. E dentro de você ainda existe esperança suficiente para buscar algo maior. Isso já é motivo para agradecer. Quando a gratidão começa a ocupar espaço dentro da alma, algo muda na forma como o coração enfrenta o presente.
A mente deixa de olhar apenas para aquilo que ainda precisa acontecer e passa a reconhecer aquilo que já foi feito. Essa mudança traz paz, porque o coração entende que se Deus cuidou de tantos detalhes no passado, Ele também continuará cuidando dos próximos passos. A gratidão se torna então uma ponte entre a memória e a esperança. Ela lembra o coração de que Deus esteve presente ontem, está presente hoje e continuará presente amanhã. E quando essa consciência se fortalece dentro da alma, surge naturalmente o desejo de dar mais um passo nessa conversa com Deus. Porque depois de reconhecer o cuidado que já foi recebido, o coração começa a desejar algo ainda mais profundo. Ele começa a desejar ouvir a voz de Deus. Quando o coração começa a reconhecer o cuidado de Deus ao longo da própria história, surge dentro da alma um desejo diferente. Não é apenas o desejo de receber ajuda ou proteção. É um desejo mais profundo, mais silencioso. O desejo de ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas vivem grande parte da vida falando com Deus, apresentando pedidos, compartilhando preocupações e expressando gratidão. Tudo isso faz parte de uma relação espiritual verdadeira. Mas existe um momento em que o coração percebe que essa relação também envolve aprender a ouvir. A voz de Deus nem sempre chega da forma que as pessoas imaginam. Não costuma aparecer com barulho ou com sinais espetaculares. Na maioria das vezes, ela se manifesta de maneira tranquila, quase como um sussurro que toca a consciência. É por isso que o silêncio da noite pode se tornar um momento tão especial. Quando o ritmo do dia diminui e as distrações desaparecem, a alma encontra espaço para perceber coisas que antes passavam despercebidas. O coração fica mais atento. Os pensamentos começam a desacelerar. Nesse ambiente de quietude, muitas pessoas descobrem que Deus fala de maneiras simples, mas profundamente significativas. Às vezes, ele fala através de uma lembrança que surge de repente e traz uma compreensão nova sobre algo que estava confuso. Outras vezes, ele fala através de uma sensação de paz que aparece no meio de uma situação que antes parecia impossível de enfrentar. Existem também momentos em que uma passagem das Escrituras ganha um significado especial exatamente no momento em que você precisa de direção. Por isso existe uma palavra que pode abrir espaço para essa experiência espiritual. Fala comigo. Essas palavras representam um coração que está disposto a escutar. Um coração que reconhece que a sabedoria humana tem limites, mas acredita que Deus pode trazer orientação mesmo nos momentos mais incertos. Quando alguém diz, fala comigo, não está exigindo respostas imediatas. Está criando espaço para que Deus conduza o caminho da maneira que Ele sabe ser melhor. Talvez existam decisões importantes diante de você neste momento. Talvez existam escolhas que parecem difíceis porque cada opção traz consequências diferentes. Talvez você esteja tentando entender qual direção seguir em uma área da sua vida que ainda não está clara. Nesses momentos, o coração sente necessidade de orientação. E Deus conhece essa necessidade. A Bíblia mostra repetidamente que Deus se importa em guiar aqueles que o buscam com sinceridade. Ele não abandona quem procura sua direção. Mesmo quando o caminho parece confuso no início, Ele sabe conduzir cada passo no tempo certo. Às vezes, a resposta não chega de forma imediata, porque existe um processo acontecendo dentro do coração. Deus não está interessado apenas em resolver situações externas. Ele também trabalha na formação interior de cada pessoa. Enquanto você busca ouvir a voz de Deus, algo dentro da sua própria alma começa a amadurecer. A confiança cresce, a sensibilidade espiritual se desenvolve. O coração aprende a reconhecer os sinais de direção que antes passavam despercebidos.
Esse processo pode começar com uma simples oração. Deus, fala comigo, mostra-me o caminho. Ajuda-me a entender aquilo que ainda está confuso. Dá-me sabedoria para perceber aquilo que preciso aprender neste momento. Quando essas palavras são ditas com sinceridade, algo começa a mudar dentro da mente. A pessoa deixa de depender apenas da própria lógica e começa a abrir espaço para uma orientação que vem de algo maior. Isso traz tranquilidade, porque o coração entende que não precisa caminhar às cegas. Existe alguém que enxerga todo o caminho, mesmo quando você consegue ver apenas o próximo passo. E quando essa confiança começa a se fortalecer dentro da alma, surge naturalmente o desejo de dar mais um passo nessa jornada espiritual. Depois de reconhecer a presença de Deus, admitir a necessidade da sua ajuda, receber o perdão, agradecer pelo cuidado e pedir para ouvir a sua voz, o coração começa a buscar algo ainda mais específico, direção para o caminho que está à frente. Quando o coração começa a desejar ouvir a voz de Deus, algo importante acontece dentro da alma. A pessoa percebe que não quer apenas respostas para o presente. Existe também um desejo profundo de saber como caminhar nos dias que ainda virão. A vida é cheia de cruzamentos, decisões e caminhos que se abrem diante de nós de maneiras inesperadas. Todos, em algum momento, chegam a um ponto em que precisam escolher uma direção. Algumas decisões parecem pequenas no início, mas acabam mudando completamente o rumo da história. Outras escolhas carregam um peso maior, porque envolvem sonhos, relacionamentos ou o futuro que ainda está sendo construído. Esses momentos podem gerar muitas dúvidas. A mente começa a analisar possibilidades. O coração tenta imaginar qual caminho trará mais paz. Muitas vezes, a pessoa revisita a mesma decisão várias vezes, tentando encontrar uma certeza que parece não chegar. É nesses momentos que surge uma oração simples, mas extremamente poderosa. Guia-me. Essa palavra expressa o desejo de não caminhar sozinho. Ela revela um coração que reconhece que Deus conhece caminhos que nós ainda não conseguimos enxergar. Quando alguém pede direção a Deus, está confiando que existe uma sabedoria maior conduzindo a história. A Bíblia contém uma promessa que tem trazido esperança para muitas pessoas ao longo do tempo. No livro de Provérbios, está escrito que aqueles que confiam no Senhor de todo o coração e não se apoiam apenas no próprio entendimento, encontrarão direção para seus caminhos. Essa promessa não significa que todas as respostas aparecem imediatamente. Muitas vezes Deus guia os passos de forma gradual, mostrando apenas aquilo que precisa ser visto naquele momento. É como caminhar durante a noite com uma pequena luz que ilumina apenas alguns metros à frente. Você não enxerga toda a estrada de uma vez, mas consegue dar o próximo passo com segurança. Talvez existam áreas da sua vida em que você esteja exatamente nesse ponto agora. Um ponto em que precisa tomar decisões importantes, mas ainda sente que não possui todas as informações necessárias. Pode ser uma escolha relacionada ao trabalho, pode ser uma decisão sobre relacionamentos, pode ser um projeto que você deseja iniciar, mas ainda não tem certeza se é o momento certo. Essas situações fazem parte da jornada humana. Mas quando o coração decide pedir direção a Deus, algo muda na forma como essas decisões são enfrentadas. A pessoa deixa de depender apenas da própria perspectiva e começa a confiar que Deus pode conduzir circunstâncias, abrir portas e alinhar situações de maneiras que ultrapassam o entendimento humano. Às vezes, a direção vem através de paz interior. Mesmo que a decisão pareça desafiadora, existe uma tranquilidade profunda indicando que aquele é o caminho certo. Outras vezes, a direção aparece através de oportunidades que surgem no momento exato, portas que se abrem de maneira inesperada, conversas que trazem clareza sobre aquilo que antes parecia confuso.
Deus conhece o caminho completo da sua história. Ele vê os lugares onde você ainda não chegou. Ele entende as conexões entre acontecimentos que para você parecem isolados. Aquilo que hoje parece apenas um detalhe pode se tornar parte importante de algo maior que está sendo preparado. Quando você diz, guia-me, está confiando que Deus pode conduzir cada passo com cuidado. Essa confiança traz descanso para a mente, porque o coração entende que não precisa carregar sozinho a responsabilidade de prever todo o futuro. Existe alguém que conhece o destino final e sabe exatamente como conduzir o caminho até lá. Talvez você ainda não consiga ver claramente o que vai acontecer amanhã, mas Deus já está presente nesse amanhã. Ele já conhece as oportunidades que irão surgir, já sabe quais portas precisam ser abertas e quais precisam permanecer fechadas para proteger a sua jornada. Quando essa verdade começa a se firmar dentro do coração, surge uma tranquilidade nova. A mente deixa de tentar controlar cada detalhe do caminho e começa a confiar que Deus sabe conduzir aquilo que ainda não está claro. E quando o coração começa a descansar nessa direção, outro desejo profundo aparece dentro da alma, o desejo de cura. Ao longo da vida, muitas experiências deixam marcas dentro do coração. Algumas são lembranças felizes que aquecem a alma quando voltam à memória. Outras são momentos difíceis que deixaram feridas silenciosas, aquelas que nem sempre são visíveis para quem está de fora. Muitas pessoas seguem em frente mesmo carregando dores que nunca tiveram a oportunidade de serem realmente curadas. Essas feridas podem surgir de diferentes formas. Às vezes vêm de palavras duras que alguém disse no passado e que permaneceram gravadas na memória. Em outras situações, nascem de decepções profundas, quando uma confiança foi quebrada ou quando alguém importante se afastou de maneira inesperada. Existem também dores que surgem das próprias batalhas internas, de períodos em que a pessoa se sentiu perdida, sem direção, sem entender por que certos acontecimentos aconteceram. O tempo passa, a vida continua, mas algumas dessas marcas permanecem dentro do coração. Elas podem se esconder por um período, mas em certos momentos voltam à superfície. Às vezes, aparecem através de pensamentos que despertam tristeza. Outras vezes, surgem como um peso emocional difícil de explicar. É nesse ponto que muitas pessoas percebem que não precisam apenas de direção para o futuro. Também precisam de restauração para aquilo que ficou ferido ao longo do caminho. Existe uma palavra simples que expressa esse desejo diante de Deus: cura-me. Essa oração nasce de um coração que reconhece que algumas feridas não podem ser tratadas apenas com força de vontade ou com o passar do tempo. Algumas dores precisam do toque restaurador de Deus para serem transformadas. Deus conhece cada parte da sua história. Ele sabe exatamente onde estão as áreas que ainda precisam de cura. Ele conhece as lágrimas que talvez ninguém tenha visto. Conhece as noites em que o coração ficou pesado, sem conseguir explicar o motivo para ninguém. Mesmo assim, ele continua próximo. A Bíblia apresenta Deus como aquele que restaura os corações quebrantados e cuida das feridas daqueles que se sentem machucados por dentro. Essa promessa revela algo importante sobre o caráter de Deus. Ele não ignora a dor humana. Ele se aproxima dela com compaixão. Quando alguém diz, cura-me, está abrindo espaço para que esse cuidado divino alcance áreas profundas da alma. A cura espiritual nem sempre acontece de forma instantânea. Em muitos casos, ela começa como um processo silencioso, um processo em que Deus começa a reorganizar emoções, trazer entendimento sobre certas experiências e substituir sentimentos de dor por uma nova perspectiva de esperança. Talvez existam lembranças que ainda despertam tristeza quando aparecem na sua mente.
Talvez existam situações que deixaram perguntas que nunca foram respondidas. Esses sentimentos são reais e Deus não os ignora. Mas Ele também não deseja que essas feridas definam o restante da sua história. O toque de Deus tem o poder de transformar aquilo que parecia apenas sofrimento em aprendizado e crescimento. Muitas pessoas descobrem que, depois de passar por um processo de cura interior, conseguem olhar para o passado com uma compreensão diferente. Aquilo que antes parecia apenas dor começa a revelar lições que fortaleceram o caráter, ampliaram a sensibilidade e prepararam o coração para viver de forma mais profunda. Quando o coração pede cura, também começa a aprender algo importante. Deus não está interessado apenas em remover a dor. Ele também trabalha para restaurar a esperança que talvez tenha sido abalada por experiências difíceis. Aos poucos, a alma começa a se sentir mais leve. Pensamentos que antes traziam peso começam a perder força. O coração percebe que não precisa permanecer preso às feridas do passado. Existe um novo espaço sendo criado dentro da alma. Um espaço onde a paz começa a crescer novamente. E quando essa cura começa a se manifestar, algo muito especial acontece dentro do coração. A confiança começa a voltar, porque depois de experimentar o perdão, reconhecer o cuidado de Deus, ouvir sua direção e receber sua cura, o coração começa a desenvolver algo ainda mais profundo, uma confiança verdadeira em Deus. Quando o coração começa a experimentar cura, algo profundo muda dentro da alma. Aquilo que antes parecia pesado começa a perder força. Pensamentos que antes traziam inquietação começam a se acalmar. A pessoa percebe que não precisa viver aprisionada às dores do passado, nem precisa enfrentar o futuro carregando medo constante. Nesse momento, nasce algo muito importante dentro do coração. Confiança. A confiança não surge porque todas as perguntas foram respondidas ou porque todos os problemas desapareceram. Ela nasce quando o coração percebe que Deus esteve presente em cada etapa da jornada, mesmo nas fases em que parecia que tudo estava fora de controle. Quando alguém olha para trás e começa a reconhecer quantas vezes Deus sustentou a vida em momentos difíceis, uma nova percepção começa a crescer dentro da alma. A percepção de que talvez o futuro também esteja sendo cuidado da mesma forma. É nesse ponto que uma nova palavra surge na oração. Eu confio. Essas palavras carregam uma força espiritual profunda. Elas representam uma escolha do coração. A escolha de acreditar que Deus continua trabalhando, mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. Confiar em Deus não significa ignorar as dificuldades da vida. Significa enfrentar essas dificuldades com a certeza de que existe uma presença maior conduzindo a história. Talvez você esteja vivendo um momento em que algumas coisas ainda não fazem sentido. Pode haver situações que parecem demoradas demais para se resolver. Pode haver portas que ainda não se abriram, oportunidades que ainda não surgiram ou respostas que continuam em silêncio. Esses momentos fazem parte da jornada humana. Mas quando o coração aprende a confiar, algo muda na forma como essas fases são vividas. A pessoa deixa de interpretar cada atraso como abandono e começa a entender que existe um tempo sendo preparado. Deus trabalha de maneiras que muitas vezes não conseguimos perceber imediatamente. Enquanto você vive um dia de cada vez, Ele enxerga o caminho completo. Enquanto você vê apenas o momento presente, Ele já conhece o resultado final. Essa diferença de perspectiva é o que torna a confiança tão importante. Quando alguém diz, eu confio, está entregando o controle daquilo que não pode ser resolvido apenas com esforço humano. Está reconhecendo que Deus pode conduzir situações de formas que ultrapassam aquilo que a mente consegue planejar.
Muitas histórias de transformação começam exatamente nesse ponto. Um ponto em que a pessoa decide confiar mesmo sem entender completamente o que está acontecendo. Essa confiança cria paz dentro da alma. A mente deixa de lutar contra cada detalhe da vida e começa a descansar na certeza de que Deus continua presente. O coração aprende que nem toda resposta precisa chegar imediatamente para que a esperança permaneça viva. Talvez você ainda esteja esperando por algo importante. Talvez exista uma oração que você fez muitas vezes e que ainda não recebeu a resposta que imaginava. Mesmo assim, confiar em Deus significa acreditar que o silêncio não é ausência. Muitas vezes é apenas o tempo em que algo está sendo preparado de forma invisível. Enquanto você continua caminhando, Deus continua organizando circunstâncias. Ele conhece os encontros que ainda vão acontecer, as oportunidades que ainda vão surgir e as mudanças que ainda irão transformar a sua história. A confiança permite que o coração descanse nessa verdade. Ela traz tranquilidade, mesmo em meio à espera. Quando a alma aprende a dizer, eu confio, ela deixa de viver dominada pelo medo do futuro e começa a caminhar com esperança. E quando essa confiança se fortalece, o coração percebe algo ainda mais profundo. Existe um lugar seguro onde a alma realmente pertence. Quando o coração aprende a confiar em Deus, algo ainda mais profundo começa a se revelar dentro da alma. A confiança traz descanso, mas também desperta uma percepção que transforma completamente a forma como a pessoa se enxerga. Não se trata apenas de acreditar que Deus pode ajudar em momentos difíceis. Existe uma verdade maior que começa a se tornar clara: a verdade de pertencimento. Muitas pessoas passam grande parte da vida tentando encontrar um lugar onde se sintam realmente seguras. Buscam aceitação, procuram ambientes onde possam ser compreendidas, desejam sentir que fazem parte de algo que lhes oferece proteção e significado. Esse desejo existe dentro de cada ser humano, mas o mundo muitas vezes oferece apenas seguranças temporárias. Situações mudam, pessoas mudam, circunstâncias podem se transformar de um momento para outro. Aquilo que parecia estável em determinado momento pode se tornar incerto com o passar do tempo. Por isso, o coração humano continua procurando algo que seja mais profundo do que qualquer segurança passageira. Algo que permaneça firme independentemente das mudanças ao redor. É nesse ponto que surge uma das declarações mais poderosas que alguém pode fazer diante de Deus. Eu pertenço a Ti. Essas palavras carregam uma verdade espiritual que traz paz ao coração. Elas revelam que a vida não está solta no mundo sem direção ou propósito. Existe um relacionamento real entre Deus e cada pessoa que decide se aproximar dele. Quando alguém diz, eu pertenço a Ti, está reconhecendo que a própria vida está nas mãos de Deus. Está afirmando que o caminho não é conduzido apenas por circunstâncias aleatórias. Existe um cuidado constante que acompanha cada passo da jornada. Esse pertencimento muda a forma como o coração enfrenta os desafios. Quando a pessoa entende que pertence a Deus, ela percebe que não está caminhando sozinha pelo mundo. Existe um Pai que observa cada detalhe da sua história. Existe uma presença que permanece próxima, mesmo quando tudo parece incerto. Isso traz segurança. Mesmo que o futuro ainda não esteja completamente claro, existe a certeza de que Deus continua acompanhando cada passo. Mesmo que algumas situações ainda precisem se resolver, existe a confiança de que a vida está sendo conduzida por alguém que conhece o caminho completo. Esse pertencimento também transforma a maneira como o coração enfrenta os momentos de fraqueza. Quando alguém se sente perdido ou cansado, pode lembrar que não precisa encontrar força apenas dentro de si mesmo. Pode lembrar que pertence a Deus e que essa relação oferece apoio, direção e proteção.
A Bíblia apresenta muitas imagens que descrevem esse cuidado divino. Deus é chamado de refúgio, de abrigo, de pastor que conduz suas ovelhas pelos caminhos certos. Essas imagens mostram que o relacionamento com Deus não é distante ou impessoal. É um relacionamento de cuidado constante. Quando o coração declara, "Eu pertenço a ti", ele encontra um lugar de descanso espiritual. Um lugar onde as preocupações não precisam dominar a mente. Um lugar onde a alma pode confiar que existe alguém maior cuidando da história. Talvez você tenha passado por momentos em que se sentiu sozinho. Momentos em que parecia que ninguém realmente entendia o que estava acontecendo dentro do seu coração. Mas quando essa verdade espiritual se torna clara, algo muda profundamente. Você não está sozinho. Você pertence a Deus. Sua vida está diante dele. Seu futuro está sendo visto por ele. Cada detalhe da sua história continua sendo acompanhado com atenção. E quando essa consciência se estabelece dentro da alma, uma paz diferente começa a surgir. Não é apenas a ausência de preocupação. É uma sensação profunda de segurança espiritual. Essa é a paz que prepara o coração para descansar verdadeiramente, porque quando alguém entende que pertence a Deus, a noite deixa de ser apenas um tempo de cansaço. Ela se torna um momento de entrega. Quando o coração chega a esse ponto de entrega, algo profundo acontece dentro da alma. As palavras que foram ditas ao longo dessa jornada começam a formar uma nova atmosfera interior. A presença de Deus deixa de ser apenas uma ideia distante e passa a ser percebida como uma realidade próxima, presente exatamente neste momento. Agora o coração já reconheceu que está diante de Deus, já admitiu que precisa da sua ajuda, já recebeu o perdão que liberta do peso do passado, já agradeceu pelo cuidado que sustentou cada passo da história, já pediu para ouvir a voz de Deus, para receber direção, para ser curado das feridas que ficaram ao longo do caminho. Já escolheu confiar e declarou que pertence a Ele. Quando todas essas verdades se alinham dentro da alma, o coração se torna um lugar preparado para descansar. É nesse momento que uma oração mais profunda pode nascer. Uma oração que envolve não apenas palavras, mas também uma entrega completa da noite nas mãos de Deus. Pai Celestial, neste momento eu coloco diante de Ti a vida de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Tu conheces cada detalhe do coração que está aqui agora. Conheces as preocupações que surgiram durante o dia. Conheces os pensamentos que ainda tentam ocupar a mente neste momento de silêncio. Peço que a Tua paz alcance essa pessoa agora. Acalma cada pensamento que ainda tenta trazer inquietação. Toca cada área do coração que precisa de descanso. Permite que a Tua presença seja sentida de forma profunda neste momento. Senhor, existem pessoas ouvindo estas palavras que passaram por dias difíceis. Algumas enfrentaram desafios que ninguém ao redor percebeu. Outras estão esperando por respostas que ainda não chegaram. Tu conheces cada história. Por isso peço que a Tua paz envolva agora cada mente e cada coração. Que toda ansiedade comece a perder força neste momento. Que todo o peso emocional que ainda estava sendo carregado seja colocado diante de Ti. Que cada pessoa sinta que não precisa continuar lutando sozinha. Senhor, enquanto esta noite continua, cuida de cada detalhe da vida de quem está ouvindo. Protege este lar. Guarda esta família. Afasta todo medo que tenta perturbar o descanso. Envia a Tua paz para preencher este ambiente agora. Que a mente encontre tranquilidade. Que o coração encontre descanso. Que o corpo encontre o sono restaurador que renova as forças. Senhor, enquanto estas pessoas dormem, continua trabalhando em favor delas. Prepara caminhos que ainda não podem ser vistos. Move circunstâncias que ainda precisam se alinhar.
Coloca pessoas certas nos momentos certos. Fecha portas que poderiam trazer problemas. Abre portas que irão conduzir para novos tempos de paz e propósito. Enquanto os olhos se fecham esta noite, que a confiança em Ti continue crescendo dentro do coração. Que cada pessoa se lembre de que Tu não dormes. Enquanto nós descansamos, Tu permaneces atento. Enquanto a mente se aquieta, Tu continuas cuidando de cada detalhe da nossa história. Que esta noite seja um momento de renovação. Que o descanso alcance não apenas o corpo, mas também a alma. E que quando o novo dia começar, cada pessoa possa perceber que algo mudou por dentro. Que a esperança esteja mais forte, que a fé esteja mais firme, que a paz esteja presente de forma real. Entregamos esta noite nas Tuas mãos. Confiamos que Tu continuas trabalhando mesmo enquanto dormimos. Em nome de Jesus. Amém. Neste momento, enquanto essas palavras ainda ecoam no seu coração, permita que o silêncio volte a ocupar o espaço ao seu redor. Não como um vazio, mas como um lugar onde a paz pode se acomodar dentro da sua mente. Respire de forma tranquila. Permita que o corpo relaxe lentamente. O dia que passou já terminou. As preocupações que surgiram durante as horas anteriores não precisam continuar ocupando o mesmo espaço dentro da sua mente agora. Existe algo muito importante que o seu coração pode lembrar neste momento. Deus continua presente. Mesmo quando você fecha os olhos, a presença de Deus não se afasta. Mesmo quando o corpo entra em descanso, o cuidado de Deus continua ativo. Talvez você ainda tenha pensamentos tentando voltar. Isso é natural. A mente humana costuma levar algum tempo para desacelerar completamente. Mas sempre que um pensamento inquieto surgir, lembre-se daquilo que você declarou nesta oração. Você não está sozinho. Sua vida está nas mãos de Deus. Ele ouviu cada palavra que saiu do seu coração. Ele conhece cada detalhe daquilo que você está vivendo. Agora imagine por um momento que todas as preocupações que estavam ocupando sua mente são como pesos que você pode colocar nas mãos de Deus. Não há necessidade de segurá-los durante a noite inteira. Eles podem permanecer sob os cuidados dele enquanto você descansa. Permita que essa verdade se acomode dentro do seu coração. Você pode descansar. Deus continua trabalhando. Enquanto o seu corpo recupera forças, Deus continua cuidando de caminhos que ainda serão revelados no tempo certo. Aquilo que hoje parece incerto não está fora do alcance do cuidado divino. Existem situações que já estão sendo preparadas. Existem encontros que ainda irão acontecer. Existem respostas que irão surgir no momento adequado. Talvez você não consiga ver tudo agora, mas Deus enxerga o caminho completo. Por isso a noite pode se tornar um lugar de confiança, um lugar onde o coração aprende a soltar aquilo que não precisa controlar. Deixe que o silêncio desta noite envolva sua mente. Deixe que a paz de Deus ocupe o espaço onde antes existia preocupação. Se algum pensamento tentar trazer inquietação novamente, apenas lembre-se desta verdade simples. Deus está cuidando de você. Ele está cuidando da sua família. Ele está cuidando do seu futuro. Agora, permita que o descanso venha. Permita que os músculos relaxem. Permita que a respiração se torne mais tranquila. A paz de Deus pode alcançar cada parte da sua mente neste momento. Você pode dormir em segurança. Nada escapa ao olhar de Deus. Nada foge ao cuidado dele. E enquanto você dorme, Deus continua trabalhando de maneiras que você ainda não consegue perceber. Talvez amanhã algumas coisas pareçam um pouco mais claras. Talvez novas forças apareçam para enfrentar aquilo que precisa ser enfrentado. Talvez pequenas mudanças comecem a surgir no caminho. Mas agora não é hora de tentar resolver tudo. Agora é hora de descansar.
Descanse sabendo que você pertence a Deus. Descanse sabendo que Ele permanece acordado enquanto você dorme. Descanse sabendo que o cuidado dele continua acompanhando cada detalhe da sua vida. Que esta noite seja um momento de paz profunda. Que seu coração encontre tranquilidade. Que sua mente encontre silêncio. E que o descanso renove sua força para o novo dia que virá. Enquanto o silêncio desta noite continua ao seu redor, existe uma última verdade que o seu coração pode guardar antes de descansar completamente. Depois de todas as palavras que foram ditas, depois de cada entrega feita diante de Deus, algo muito importante precisa permanecer dentro da sua mente. Você não está sozinho na sua jornada. Mesmo quando as pessoas ao redor não conseguem compreender totalmente aquilo que você está vivendo, Deus conhece cada detalhe da sua história. Ele conhece os sonhos que você carrega dentro do coração. Conhece as preocupações que às vezes aparecem sem aviso. Conhece também as batalhas silenciosas que ninguém mais consegue ver. Nada disso passa despercebido diante dele. Cada pensamento que atravessou sua mente hoje foi visto por Deus. Cada emoção que surgiu ao longo do dia foi percebida por Ele. Mesmo aquilo que você nunca contou para ninguém já é conhecido pelo Senhor. E mesmo assim, Ele continua perto. Isso revela algo profundo sobre o amor de Deus. Ele não se aproxima apenas quando a vida está organizada ou quando tudo parece estar funcionando perfeitamente. Ele permanece presente também nos momentos de fragilidade, nas fases em que o coração se sente cansado, nas noites em que a mente procura descanso. Deus não abandona aqueles que o procuram. Por isso, antes de permitir que o sono chegue completamente, existe uma pequena atitude que pode fortalecer ainda mais essa conexão espiritual. Se esta oração tocou o seu coração nesta noite, escreva nos comentários uma frase simples: Eu confio em Deus. Essas palavras não são apenas um comentário comum, elas são uma declaração de fé. Quando você escreve isso, está afirmando diante de Deus que escolhe confiar, mesmo quando ainda existem perguntas sem resposta. Muitas pessoas que chegam a este momento da oração sentem que precisam expressar essa decisão de alguma forma. Escrever essas palavras pode se tornar um gesto simbólico de entrega. Ao fazer isso, você também se conecta com outras pessoas que estão vivendo momentos semelhantes. Pessoas que também estão buscando paz para o coração, direção para o futuro e descanso para a mente. Existe algo poderoso quando muitas vozes se unem em uma mesma declaração de fé. Se você conhece alguém que também precisa de paz nesta noite, compartilhe esta oração com essa pessoa. Às vezes, uma simples mensagem pode alcançar alguém exatamente no momento em que ela mais precisa ouvir palavras de esperança. Existem muitas pessoas que chegam ao final do dia sentindo o peso das preocupações e procurando algo que traga tranquilidade para o coração. Uma oração como esta pode se tornar o ponto de descanso que alguém estava procurando. Se este momento trouxe paz para você, considere também acompanhar este canal. Aqui você sempre encontrará mensagens e orações que ajudam a encerrar o dia com esperança e a iniciar cada nova manhã com fé renovada. Muitas pessoas transformaram esse momento em um pequeno ritual noturno. Antes de dormir, voltam para ouvir novamente palavras que lembram o coração de que Deus continua presente em cada etapa da vida. Agora permita que a noite siga o seu curso natural. Deixe que o silêncio se aprofunde. Permita que o sono venha de forma tranquila. Que a paz de Deus permaneça guardando sua mente. Que a presença dele continue protegendo sua casa. E que enquanto você dorme, Deus continue trabalhando em áreas da sua vida que você ainda não consegue ver. Amanhã será um novo dia, novas oportunidades surgirão, novas forças serão renovadas, mas agora é o momento de descansar. Durma em paz, Deus continua cuidando de você.